Fala galerinha, beleza? Dando seguimento aqui, né, na nossa trilha. Vamos falar aqui de parâmetros e validações, né? O que acontece, né? A gente fez aqui as nossas operações, né? E embora tenha sido bem simples, né? Foi fácil de escrever, de testar, tudo mais. Uma coisa que me incomoda um pouco, que é o quê? Que é essa parte aqui dos parâmetros, né? Que ou eu tenho que concatenar string, né? Ou eu tenho que passar esses parâmetros aqui num array. Então, além de isso aqui, além de deixar um código um pouco deselegante, né? E também não fica tão fácil de ler, também fica muito fácil a gente errar, né? Passar um parâmetro a menos ou passar fora de ordem. Aqui no caso foram poucos parâmetros, né? Mas uma tabela com mais parâmetros vai ficar cada vez mais complexo de ler, né? E de achar um erro. Você pode inverter uma ordem de parâmetro aqui. Então fica bem chatinho isso aqui. Isso aqui começou a me incomodar conforme eu estava usando. Então, então a gente fez uma coisa aqui para facilitar esse uso, né? Que era a parte dos parâmetros, né? Onde o próprio dataset já tem, né? A gente fez algo bem parecido e dinâmico para facilitar esse uso, né? Então, aqui, né, ao invés de eu passar esse parâmetro aqui por um array, né? Para ele substituir aqui, ou ao invés disso aqui eu também posso passar concatenando string, né? Que eu também não gosto muito, né? Que seria algo assim, né? A gente colocou a parte também de parâmetros similar ao que é o dataset, né? Então, vem aqui, bota aqui dois pontos aqui, parâmetros, certo? E aqui eu venho e faço aqui, ó, parâmetro, esse integer id, né? Que é o mesmo nome que eu estou passando aqui, né? E aqui eu passo o valor do parâmetro. Com isso vai ficar bem mais clean, né? A escrita, né? Fácil de ler e também vai evitar muitos erros ali por inversão, esquecer de passar algum parâmetro, né? Então isso aqui vai facilitar bastante. Aqui também é só um parâmetro, também é simples, né? Vamos substituir nos outros, que a gente vai ver que vai ficar bem mais legal. Aqui também, ó, dois pontos id, né? Na consulta. E aqui eu faço param as integer id, e aqui eu passo o valor. Agora aqui que vai ficar mais bacana, tá vendo? Aqui, ó, vou até dar um enter aqui. Então vamos substituir esse cara aqui, em vez de fazer isso aqui, a gente vai fazer passando o parâmetro acima. Aí aqui eu vou fazendo, ó, params integer id igual a JSON. O id é esse cara aqui, né? Vou pegar aqui, ó. Aí ó, param as string name. Aí aqui eu passo o valor do parâmetro. Param as string document. E aqui param as string. Pronto, você vê que aqui fica bem mais agradável na leitura, né? Eu consigo, fica mais organizado, a leitura fica mais agradável, né? Eu consigo ler. E também mais difícil de errar a passagem de parâmetro, né? Aqui, se eu inverter a ordem, por exemplo, não tem problema. O importante é eu passar para cada parâmetro que eu passar aqui, eu setar aqui o valor correspondente, tá? Então, isso aqui deixa bem mais legal e também essa forma aqui de passar parâmetro costuma ser também bem mais performático, tá? Então aqui vou corrigir aqui também, ó. Name, dois pontos document, dois pontos font, ld igual a i. Vou tirar essa parte aqui, tá? Ó, passo só a instrução e aqui os parâmetros são os mesmos, né? id, name, document e phone, igual tá aqui, né? Eu já vou pegar esse carinha aqui e setar aqui também. Então vamos lá testar agora. Vamos rodar aqui o projeto.
Vamos testar aqui de novo. Vou testar o find, né? Que já tem aqui um, ele já tem essa parte com parâmetro, né, aqui. Vou rodar em debug. A gente vê, a gente vê passar por lá. Cadê o find? Aqui. Aqui, entrou aqui no find, ó. E aqui o importante é que o que tá aqui no dois pontos, ó, tem que ser o mesmo nome aqui, ó. E aqui o valor, beleza? Então, executou e retornou. Legal, né? Então, essa forma aqui, né, a forma que eu recomendo, a forma que eu uso, né? Você trabalhar com parâmetros aqui nas suas instruções SQL, tá? Então, vamos rodar aqui de novo, ó. Testar aqui tudo de novo. List all, find, vou inserir aqui o person, vou inserir, vou alterar aqui o 104, né? Vou consultar aqui o 104 para ter certeza que ele alterou. Beleza. E no final vou dar um delete. Vou consultar o 104 de novo, tem que dar erro de não encontrado. Beleza. Então tudo continua funcionando, né? Demos uma boa refatorada aqui. Deixamos nosso código bem mais elegante, né? Isso aqui é bem legal. Então, essa parte de parâmetro eu recomendo muito utilizar dessa forma, tá? E tem uma outra coisa legal aqui também que eu gostei quando a gente implementou, que é a parte de validação desses parâmetros, desses valores que a gente está passando, né? Porque aqui eu estou recebendo aqui os valores aqui no JSON, né? E o que eu estou recebendo aqui eu estou jogando lá no meu insert, né? Então eu tenho aqui uma camada aqui no meu parâmetro também para validar esses valores. Então vamos fazer aqui no método insert, por exemplo. Vamos supor, vou fazer algumas coisas aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, params, tá? Eu posso fazer assim também, ó. As integer e aqui botar o id, pá, e aqui passar o valor. Aqui mesma coisa, as string e aqui passar name e aqui passar o valor também. Isso aqui é só uma outra forma de fazer a mesma coisa, tá? Nesse caso, usar o params.asInteger ou passar direto, dá no mesmo. Nesse caso aqui, está fazendo a mesma coisa, tá? A única diferença é que eu tenho que fazer, se eu fizer dessa forma aqui, para cada parâmetro eu tenho que fazer um end, tá? Para ele passar para o próximo. E aqui eu tenho que fazer também um end para ele esperar. Então, tanto isso aqui, dessa forma, isso aqui, eles estão fazendo a mesma coisa. Uma outra coisa que ele tem também que eu não comentei é esse carinha aqui, ó. Ele tem aqui um segundo, terceiro parâmetro que é o null if empty. Ou seja, o que acontece, né? Aqui eu sempre vou passar um valor ou uma string vazia, né? Mas vamos supor que no meu banco de dados, esse campo, se for vazio, eu quero gravar nulo, né? Então dessa forma, ele sempre vai gravar uma string vazia. Quer ver? Eu não lembro se eu coloquei o campo como not null. Deixa eu só ver aqui se o campo está not null. Columns. Não, não está not null. Então, eu vou testar esse insert aqui do jeito que ele tá, dessa forma aqui. Sendo que, deixa eu parar aqui a execução. Sendo que eu vou inserir de novo aqui o 104. 104 acho que eu já excluí, né? Eu vou passar aqui o documento vazio, tá? Ou então nem vou passar essa informação, tá? É que é dando mesmo que passar vazio. Então aqui, ó, inseriu, né? Então vamos fazer um select aqui. 104. Ó, você vê que aqui ele inseriu um valor vazio, certo? Só que eu não quero que ele insira vazio. Eu quero que ele, se eu não passar, que ele grave nulo, certo? Então para isso eu tenho esse parâmetro aqui, ó, que é o null if empty. O default é falso, mas se eu passar aqui true, se esse cara aqui vier um valor vazio,
caso de string, uma string vazia, se for um campo numérico, se for zero, por exemplo, ele vai gravar nulo no banco. Então vamos ver a diferença aqui agora. Eu vou rodar aqui de novo. Então vamos rodar aqui de novo. Deixa eu só excluir aqui o 104 e vamos incluir de novo. Dessa vez, ó, vou fazer um select aqui. A diferença agora não gravou nulo. Deixa eu ver aqui, calma aí. Deveria gravar nulo aqui. Deixa eu fazer só mais uma coisa. Pode ser um bug. Deixa eu ver qual componente que eu estou usando. Usando o PGDAC. Deixa eu ver se é um bug no PGDAC. É algo que eu preciso rever ali. Calma aí. Deixa eu dar um build. Vou chamar aqui. Vou excluir 64. Vou inserir de novo. É um bugzinho no PGDAC. Quando eu terminar de gravar aqui, eu já vou corrigir. Você vê que no FireDAC ele funcionou. Tá? E é exatamente para isso que a gente está usando esse parâmetro aqui. Tá bom? Se eu não passar nada aqui, o valor vazio, né? Se for para numérico zero, para string vazio, essas coisas, ele vai gravar o zero ou vazio. E aqui eu setando, passando aqui true, ele vai gravar nulo se esse valor for vazio. Se tiver valor, ele vai gravar normalmente, né? Eu vou aqui excluir novamente. Vou passar aqui de novo o documents. Vou passar aqui de novo agora um valor. Vou inserir aqui o 104 de novo. O valor insere normalmente. E se for vazio, ele vai gravar nulo. E uma coisa legal que tem aqui também, aí tem que ser aqui nesse formato aqui, eu consigo configurar algumas validações no parâmetro. Então aqui, por exemplo, eu posso dizer que o nome, aqui, ó, eu consigo aqui dizer, ó, se ele não pode ser vazio, tipo, se ele passar, se eu passar aqui vazio, antes de ele tentar persistir, ele já vai executar essa validação aqui. Aí vai dar erro dizendo que ele não pode ser vazio, né? Posso dizer o tamanho mínimo para ele. Cadê? Not empty. E ela tem que passar aqui, not empty true, né? Ou seja, ele não pode ser vazio, né? E posso também dizer aqui, ó, tipo, eu posso falar que o min length, né, o tamanho mínimo é 3. Ou seja, se eu tentar inserir aqui, eu estou passando um name aqui, eu passei 2 caracteres. Então ele vai bater nessa validação aqui, ó, e já vai dar um erro que o tamanho mínimo é 3. Eu não posso gravar por menos de 3. Então eu posso fazer algumas validações aqui bem interessantes, ó. Aqui, né? Assim como eu tenho aqui, a gente consegue ver quais validações a gente tem, ó. Eu tenho aqui o not empty, né, que diz que o valor não pode ser vazio. Eu tenho o min length e o max length, né, que é o tamanho mínimo e o tamanho máximo de uma string. E tenho o min value e o max value, que é o tamanho mínimo e máximo de um valor numérico também. E a gente pode ir adicionando mais validações, né? Isso aqui a gente começou a fazer agora, né? Conforme vocês forem usando, pode contribuir também, ou até fazer uma solicitação lá no projeto, que a gente pode fazer essa implementação também. Tá? Então vamos fazer um teste aqui. Deixa eu parar aqui. E vamos lá. Vamos testar aqui, ó. Vou passar 2 caracteres. Aqui já dá o erro, ó. O field, né? O campo nome, né? Que foi o nome do campo que a gente está validando, ó, o name, né? Ele tem um tamanho mínimo de... Deve ter o tamanho mínimo de 3, né? Eu passei 2 caracteres. Se eu passar aqui normal aqui, ele vai... Agora deu erro aqui, porque o 104 já existe, né? Erro duplicar. Deixa eu excluir aqui. Então vamos voltar aqui, né? Vou passar aqui, ó, 2 caracteres. Ó, erro que o tamanho mínimo é 3. Vou botar aqui agora, ó.
4 e ele vai inserir normalmente. Então, essa parte aqui eu acho bem interessante, que a gente consegue fazer direto as validações aqui, sem precisar ficar fazendo a if, dataset, ponto, field by name e tal, ou if campo maior que zero, vai fazer aquele monte de if, né? Então aqui a gente consegue configurar esses parâmetros, né? E ele vai fazer a validação no momento que eu solicitar persistência, antes de persistir. Esse é mais emaranhado de if que a gente teria que fazer no nosso código, o framework já está fazendo lá internamente e validando todos esses parâmetros aqui, conforme a gente está configurando, né? Então esse recurso aqui é bem legal, eu também uso bastante. Beleza? Então essa é a parte desse vídeo, né? Era mostrar isso aqui. E a gente vai dando sequência aí nessa nossa playlist. Valeu? Até a próxima então. Ah, aquelas coisas, né? Então, se tá curtindo aí, dá um like aí no vídeo aí e se inscreve aí no canal aí, que isso vai motivar a gente ainda mais a continuar produzindo esses conteúdos aí. Valeu, abraço.